anterior pro Benfica. Pro Benfica, né? Então, se anulasse o gol do Rafinha, seria apenas Pro Benfica. Exato. Então, assim, ontem o Palmeiras, eu não vou dar 10 porque 10 vem com a vitória, né? E a vitória não veio por detalhe. Aí o Palmeiras tem uma atuação, assim, me surpreendeu. Porque a gente tá acostumado a ver o Palmeiras contra um Flamengo, por exemplo, trocar muito tempo, né? E muitas das vezes até abdicar um pouco do jogo. Então você pensa, contra o Porto, vai ser aquele Palmeiras marcado de Abel Ferreira de ficar estipulando o contra-ataque, né? A Mari deu nota 9 também. Então, assim, aquele Palmeiras físico, forte, tático e de contra-ataque. E assim, o que a gente viu foi um Palmeiras desde o primeiro minuto. Eu acho que assim, se a gente for enumerar o tempo da partida, o Palmeiras mandou em 65 minutos e o Porto te diria em... mais. Até mais, tudo bem. O Palmeiras mandou em 70, 75, tranquilo. 70-20, pronto, vamos pra gente casar nessa? Não, 80-20, né? 90 minutos. Né? Ah, tá, não, a gente tá falando percentual, não, 80% do jogo. 70 minutos do Palmeiras e 20 ali do Porto. Eu acho que foi isso aí. Foi mais ou menos por aí. E o Palmeiras teve as grandes chances. Na verdade, eu fiz um levantamento e que se o Palmeiras e Porto tivessem convertido as grandes chances, sabe quanto teria sido o jogo? 5-2. 7-4. 5-2. 5-2. Se as chances claras tivessem sido convertidas. Claras. Uhum. Aquela do Estevão no comecinho do jogo, aquela do Vitor Roque. Então, assim, a do Richard Rios. Nossa, teve uma no primeiro minuto. Quem que não chutou aquela bola? O Vitor Roque. Ô, Vitor Roque, a bola meu passou amigo. assim, ó. Você tá no Mundial, meu filho. Aí que você tem a oportunidade de abrir o placar com 10 segundos de jogo que você não faz. Não faz. Aí que faz mas acho que nem ele acreditou naquele lance. Ele falou, mas já tá sobrando bola. E aí fica, né, a dúvida na cabeça do Abel Ferreira, que viu o Flaco Lopes entrar na segunda etapa e jogar muito, né? Deixa eu só pontuar uma coisa antes da gente começar a analisar. Por favor. Eu me surpreendi com a partida do Palmeiras. O que um São Paulino tem a dizer sobre a partida entre o Palmeiras e o Porto? Eu vou ser sincero contigo. Ontem eu não assisti o jogo secando o Palmeiras. Eu assisti o jogo com indiferença. É diferente. Como assim? Indiferença assim, o que der deu. Tô nem aí. Certo. Meu, eu tô dando graças a Deus ter esse Mundial. Porque ele evitou de eu infartar aí nos próximos 2-3 jogos do São Paulo do Zubeldia. Eu literalmente ontem eu fui assistir um jogo sem passar raiva. Porque eu vi uma boa partida. Me surpreendeu a qualidade de futebol do Palmeiras. E vou falar uma coisa pra você. Eu senti que o técnico do Porto... Eu acompanhei a coletiva do técnico do Porto depois do jogo. Você tava sagaz. Ele acusou o golpe. Acusou? O que ele falou? Ele acusou. Porque ele em nenhum momento tava, tipo assim, contente com a atuação do Benfica. Do Porto. Do Porto. E, além de tudo, ele meio que tentou, tipo, dar uma menosprezada no empate. A gente não jogou com tudo. Tipo, exato, sabe diminuir? Estamos em final de temporada. Ô, Lucas, mas o que me surpreendeu é que eu vi, pra mim, foi um amasso do Palmeiras. Um amasso. O Palmeiras vai falar isso lá em Portugal. O Palmeiras enfileirou chance. O Porto, depois dos 70 minutos do segundo tempo, o Porto, ele tava jogando igual o São Paulo jogou contra o Palmeiras no último jogo. Era bicão, 11 atrás e bicuda pra frente. Bicão pra frente, seja o que Deus quiser. Eu me surpreendi. Não, eu fiquei com a impressão que se tivesse mais 5 minutos de jogo, a gente ganhava. E eu tive uma impressão que, assim, o Porto pode entrar qualquer goleiro lá que o cara fecha o gol. O goleiro titular é bom. O reserva goleiro reserva é bom. E o terceiro deve ser também. E o goleiro da base deles já tá tentando... O Barcelona já tá tentando contratar. É bom também. Porra, 3 goleiros, maluco. Não, eu até me espantei a hora que saiu ali o resultado melhor da partida do Estevão. Eu falei, como que não vai ser o goleiro? Eu também achei que tinha que ser o goleiro. O goleiro. Mas a FIFA sempre tenta privilegiar o atacante. O atacante e os jogadores mais notórios. Então, assim, eu me surpreendi com a partida. Eu achei que foi uma excelente partida, uma excelente estreia. O Palmeiras, ele pegou o time mais difícil na estreia. Então, a tendência. A tendência era o São Paulo pontuar mais também, né? Depois que a gente ganhou lá de sei lá quem, a gente tomou naba pra Bahia, Vasco, Mirassol. A tendência do Palmeiras é pontuar mais agora. A tendência não há lógica. Eu assisti esse jogo de Inter Miami e eu assisti ao Ali, né? Que jogo terrível. Terrível. Eu digo pra ti aqui, sei com a humildade do mundo. Se o Palmeiras não enfiar 5 no Miami e não ganhar uns 3 do Al Ali, nem merece ir pras oitavas. Não, 5 eu não digo. No mas Miami? Assim, dá pra fazer uns 2-3-0 tranquilo. Ao natural. Sem esforço. Ao natural. Agora, goleada, talvez, tome 2-3. Mas tem que golear, sabe por quê?
pra passar em primeiro. Não, mas a zaga do time do Messi Não, é terrível. é inexistente. Não, mas tem que golear pra passar em primeiro. Porque assim, ontem o Palmeiras, o que talvez antes do jogo era aquela sensação de perder de pouco lutando ou conseguir um empate heróico, e na verdade o que aconteceu foi um empate trágico para nós, porque fomos muito superiores. Quem conseguiu o empate herói Foi o Porto. Então, assim, sai com aquela sensação, a gente deveria ter feito o dever, porque aí a gente já garantiria o primeiro lugar. Agora a gente não garantiu o primeiro lugar, porque aí a gente vai pro saldo, claro, se o tudo der Palmeiras ainda certo. jogaria por um empate contra um dos dois. Né? Exato. Vencendo o Al-Ahly na próxima, tava filé do boi. 6 pontos e poderia empatar a outra partida. Então agora a gente vai pro vamos ver, bora que bora, tendo que golear. Porque o primeiro lugar do grupo vai Mas ser... você acha que o Porto tem capacidade de golear um dos dois times? Pelo que você viu da partida. Porque assim, se você falar pra mim que o Porto tem capacidade de enfiar 5-0 em cada um dos dois, Não. O Palmeiras tem capacidade de enfiar 7. Não, eu concordo. O Palmeiras tem mais capacidade. E uma coisa que vai ficar também, e eu quero ver se o Palmeiras vai pôr à prova isso aí. Quando o Palmeiras pega a galinha morta na Libertadores, como é que é? O Palmeiras vence. É um pau, né? Sporting Cristal, esses times aí. Tá vencendo agora na 6 a 0, altitude, sem altitude, 3-0 pra cima. Eu imagino que pegando galinha morta no Mundial vai ser a mesma dança, pela seriedade do trabalho do Abel. Tá? Porque, por exemplo, o Botafogo ontem estava superior no jogo, assim, de uma maneira incrível, que sai um 2-0 ao natural e eu falei, acaba 2, vira 4. Será esse o jogo? E deixei rolando e fazendo minhas coisas no computador. E aí, quando eu paro pra olhar e perceber, o Botafogo tomou sufoco do começo do segundo tempo ao fim, não perdeu... E o John salvou o Botafogo. O John salvou o Botafogo. Então, assim, uma coisa que o Palmeiras não permite para equipes inferiores é isso. É isso. E é um pouco alemão isso, né? O Bayern tem disso. Qual né? é o time brasileiro que teve a estreia mais difícil pra você? Vai ser o Palmeiras. Eu também acho. Não tem, né? O Flamengo vai pra Esperance, da Tunísia, que assim, não é um galinha morta, não é. É um time que, assim, se vacilar, Mazembe. Mazembe, Raja Casablanca. Mas, assim, é bem mais acessível que o Porto. Também o Fluminense, se bem que o Fluminense... O Fluminense se estreia contra o Borussia Dortmund. O problema do Fluminense é a diferença dos times. Sim. O